continuação aí do áudio, né? Ali no livro diz que é de eu citei de Salmos primeiro, que fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, porque o diabo achou uma maneira de deter as pessoas em uma religião e um caminho tortuoso. Jesus fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas apertada é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. É uma questão de escolha, meus irmãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, se não falar a memória, a partir do versículo 11, Deus apresenta os mandamentos ali. E ele fala assim: toma o céu por testemunha que hoje te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, né? Escolha, pois, a vida. Então, a Bíblia apresenta dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. É questão de escolha. As pessoas têm o livre-árbitro para escolher o seu caminho, decidir sobre bênção ou maldição, vida ou morte, céu ou inferno. Mas a Bíblia diz, Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, não ande segundo o conselho dos ímpios, e nem faça parte de rodas de escarnecedores, pessoas que dizem ha ha ha, né? Como diz a Bíblia, ri, zombam, criticam, como fez Satanás ali diante de Deus, falando: mas lógico, você tem cercado Jó de bens. O espírito crítico, né? Que sempre acha defeito nos crentes, sempre acha defeito no susto, no servo de Deus, para tentar dizer: não é bem assim não é tudo isso não. Tenta apontar a infidelidade em nós. Mas graças a Deus nós não somos como Jó, talvez, não sei. É Deus que nos julga e nós não devemos. Isso é para Deus que se nós pudéssemos julgar nós mesmos, seríamos julgados. Não devemos nós se autodominar, somos servos ou somos melhores. É Deus que julga, como Deus falou de Jó. Tem visto, mas Deus falou com orgulho de Jó. Né? Mas lógico, toca então os seus bens, se ele não vai negar você. Que hoje as pessoas têm negado Jesus por tão pouco. Às vezes por um trabalho, às vezes por um desejo supérfluo, né? Uma coisa momentânea. As pessoas têm negado Jesus por coisas tão pequenas, enquanto o povo primitivo morreram por amor a Cristo. Isso é Deus que dá esse dom. É Deus que nos faz capazes de não negar seu nome. Se for assim, que aquele que ganhar a sua vida, perderá. E aquele que por amor a mim, perder a sua vida, achará. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e seus anjos. Mas aquele que me negar, também será negado. Eis a questão. Eis o caminho. Eis aí os dois caminhos para você seguir. Escolha, pois, a vida para que vivas. E livros de voltando. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Dizendo: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será que você tem prazer na lei de Deus, em ouvir a palavra? Ou você é daqueles que não vê a hora que termina a mensagem, não tem paciência de ouvir, não tem paciência de ler, né? Quem é você? Analisa as suas qualidades, analisa, e você mesmo pode se identificar e ver quem e que lado você está. Se você é de fonte de cabrito ou você é de fonte de ovelha. Se você tem se portado de forma ovelha, você, isso é a palavra de Deus, é assim: os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Os que não são de Deus, não nos ouvem, diz o apóstolo.
E nisso conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. É fácil identificar as pessoas que realmente estão sendo íntegros a Deus, que estão sendo fiéis à Escritura Sagrada. Quando você prega para eles, eles aceitam a palavra de Deus de bom grado, como diz a palavra, que as pessoas que foram pregadas ali no dia de Pentecostes, de bom grado receberam a sua palavra e se enturmaram no povo em que Jesus deixou para representar a sua divindade aqui neste mundo. É fácil saber. Então o livro de Salmos não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvores plantadas no torre beijo. Aí eu entro a parte de Ezequiel, que tem árvores de ambos os lados do rio. O que é esse rio que a Bíblia está dizendo em Ezequiel? É a palavra. Você pode notar que todos hoje no mundo têm a Bíblia na mão e se alimentam da palavra. Estão frequentando igrejas, ouve discurso, e também se domina um cristão. Mas infelizmente, no livro de Isaías, capítulo 5, fala de duas vinhas. Uma vinha, uma uva brava. Diz, eu plantei uma vinha e nasceu uvas bravas. Falando de um povo que surgiu depois, totalmente oposto ao Evangelho de Cristo. 7 mulheres, diz Isaías 4, 7 mulheres lançarão mão de um homem que é Cristo, mas diz, comemos nosso próprio pão. Ou seja, eles vão comer a sua própria doutrina, viver os seus próprios conceitos, querer andar segundo os seus próprios desejos, mas não se sujeitarão à palavra de Deus. Comemos nosso próprio pão e vestimos nossas próprias vestes, ou seja, o sistema doutrinário que ele segue é um sistema de homens. Uma vestidura, uma veste de doutrinas de homens e não uma veste de Deus, que é pregada pela palavra de Deus. Mas ele diz a palavra de Deus assim: tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. O que eles querem é ser chamados de cristão. Falar que eles não são crentes, você ofende. Ou falar que eles ainda continuam ainda no caminho errado, isso aí é causar revolta. Por quê? Porque eles querem ser chamados de cristão. Pequeno Cristo. Mas não admite a sua qualificação, sua situação. 7 mulheres lançarão mão de um homem. 7 mulheres, quem é 7 mulheres? 7 igrejas que se venderam. No livro do Apocalipse 7, fala, capítulo 1, já li esse, fala das igrejas que existiam na Ásia, que foram fruto da pregação de Paulo e outros que pregaram ali o Evangelho, mas principalmente Paulo, né? E surgiu as 7 igrejas da Ásia que no ano 300 eles mudaram a sua fé. Como Paulo diz no livro de Timóteo, capítulo 4, que eles nos últimos tempos apostatarão, a palavra apostasia, né? Mudança de crença ou opinião. Muito mudaria a sua fé e a sua opinião acerca de Cristo, acerca da palavra, dando ouvido a espíritos enganadores, fonte de cabrito. Aí, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. É o que está escrito em Timóteo 4, capítulo 4, verso 1. Irmãos, que Deus venha falar melhor no nosso coração, que nós possamos aprender da palavra e não andar segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho dos ímpios? Eles tentam remover aquilo que é verdade para estabelecer as colunas da falsa religião, que está sendo derrubada passo a passo mediante a nossa pregação. E eles, no desespero, eles blasfemam, eles tentam achar um defeito, eles fazem de todas as formas para tentar impedir que as colunas da religião sejam desmanteladas, a falsa do cristianismo seja desfeita,
seja descoberto. Porque quando a Bíblia fala sobre a besta, a primeira besta, que é 7 cabeças, depois vem a segunda besta, que é uma forma de cordeiro, mas tem 2 chifres, 2 sistemas, que é católico e protestantes. Começou com 7 igrejas, mas depois essas igrejas, com o tempo, no ano 1517, surge Martinho Lutero, forma as igrejas protestantes, e dali surge então a segunda besta, que agora não atua mais com aquele animal feroz, 7 cabeças, né? Mas agora como o cordeiro. Mas tem 2 sistemas, católico e protestante, aonde se une, né? A maior do mundo em adeptos, que reúne católicos e protestantes, porque ambos creem na Trindade e defendem o domingo. Fazem parte do mesmo caminho, porque a Bíblia diz que, ali capítulo 17 de Apocalipse, fala uma mulher sentada sobre a besta. Ou seja, uma igreja que está sendo conduzida conforme os mesmos ensinamentos surgidos no Concílio de Nicéia. Uma igreja que está sendo conduzida pela primeira besta, que está montada sobre a besta. É uma mulher vestida sobre a besta, vestida de ouro, linho, né? Riquezas, mas anda segundo os passos da primeira besta, os mesmos ensinamentos, as fontes de cabritos. Mas diz assim, não. Tão somente queremos ser chamados, como diz em Isaías 4, pelo seu nome. E veja bem que eles falam ali, em capítulo 4 de Isaías, a revelação bíblica, assim, tira o nosso opróbrio. Essa palavra opróbrio quer dizer assim, tira a nossa vergonha. Ou seja, vergonha. Opróbrio quer dizer vergonha quer dizer pecado, nudez, espiritualmente falando. Então, não se iluda de ver alguém pedindo perdão dos pecados. Porque nós falamos assim, tira o nosso opróbrio, assim, Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor. Mas a palavra de Deus que diz assim que os que se desviam seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Ou seja, tem muitas orações que não são ouvidas porque viram as costas para o Criador e depois querem ter benefício dele. Veja a mulher samaritana, a mulher cananeia, que estava com a filha doente, possessa, e ela seguia Jesus por um bom tempo pedindo, Senhor, mestre, a minha filha está terrivelmente endemoniada, por favor me ajude. E Jesus não lhe atendia, não lhe dava ouvido. Precisou que alguém intercedesse por ela. Os discípulos, Senhor, mestre, despede essa mulher. Já há um bom tempo está seguindo a gente, pedindo a sua ajuda. Por que o Senhor não lhe atende? Ele fala assim, eu não convenho tirar o pão da boca dos pequeninos, dos meus filhos, para dar aos cachorrinhos. Por quê? A figura dessa mulher cananeia é a figura de muitos crentes, muitas pessoas hoje, que quando Deus usa seus profetas, Deus prega a palavra dele para o povo vira as costas, não aceita o evangelho de Cristo. Mas depois, quando eles precisam, que necessitam, eles correm atrás da cura, do socorro, da ajuda. E será que Deus tem algum compromisso com eles? De responder às suas orações? Se eles, quando Deus pediu atenção, eles não lhe deram? E Jesus fala para aquela mulher assim, não convém tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela se humilha. Ela fala, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos precisam das migalhas e cada mesa dos seus senhores. Então Jesus atendeu, respondeu a sua oração e ela foi curada. Tira o nosso opróbrio. Senhor, perdoa nossos pecados. Porque a nudez é uma vergonha. Que um das teses de Martinho Lutero, pregando contra a mãe, diz a palavra de Deus no livro de
17 de Apocalipse, fala assim que ele ia expor a besta à sua nudez, mostrando os seus pecados. Mas é mãe e filha, Loruama e Loimi, que aparentemente estão separados, mas estão unidos pela fé. Creia na Trindade e defende o domingo.